Isso aí, então vamos lá. Você comprou a franquia da OMB 100, eu também sou um franqueado e eu tô gravando esse vídeo aqui para falar um pouco sobre macro captação. O Luciano não me pagou nada para isso, eu tô fazendo justamente para ajudar o grupo, tá? Então só para você saber, eu atuei aí em 2008 no Grupo Multi, que inclui as marcas Wizard, Alps, People Computação, SOS, dentre outras. E eu atuei durante esse ano aí numa época que o Carlos Wizard queria criar um processo mais profissional das franquias. Na época, o grupo estava com 1.600 unidades por todo o Brasil e ele queria expandir isso em 2008. Agora, em 2016, ele vendeu todo o grupo por 2 bilhões e com o dobro de escolas. E eu acredito muito que isso não seria possível se ele tivesse um processo desestruturado. Então, lá em 2008, eu atuei como analista de gestão estratégica. Então, basicamente, eu identificava, criava indicadores de desempenho das unidades, treinava, auditava as unidades e também, em alguns casos, fazia a macro captação. Além disso, eu criei também o manual da franquia, do franqueado. Então é esse manual aqui, que eu tenho uma cópia, para uma das marcas que depois expandiu para as outras. Então aqui, ó, tá um exemplo, ó, de fluxograma. Consegue ver aí, ó, confidencial, um fluxograma. Então tem fluxograma de todos os processos da franquia. Então a gente criou um manual pro franqueado, né, que vai abrir uma unidade, e para franqueadora, para matriz, para a organização da matriz como um todo. Mas vamos lá, macro captação. Então na aula do Luciano sobre vendas ele falou sobre isso e eu vou dar aqui a técnica que a gente utilizava lá, que foi uma técnica super específica que a gente expandiu para as outras marcas. A gente começou aqui na WorkTech, que era essa marca aqui, expandiu para a People e para as outras marcas. Ok? Então basicamente, anota aí se você não pegou papel e caneta, porque é importante. Primeira coisa, você, como o Luciano falou, vai precisar contactar as escolas. Então, primeira coisa, levantar numa região. No caso lá do Grupo Multi, a gente fazia dentro das escolas da marca, né? Então, por exemplo, pegava lá uma marca XPTO, via quem que era o franqueado ali naquela região, pegava as escolas daquela região e batia lá na porta da escola, falava com o coordenador, né, de curso ou o diretor da escola, para ele selecionar. Essa é um tipo de macro captação que eu vou te explicar, para selecionar os 10 melhores alunos. Tudo bem que hoje em dia isso aí tem um certo problema ético de você discriminar os alunos, mas o diretor até gostava disso porque ele dava um incentivo para esses melhores alunos. Então o que a gente fazia? A secretária da escola, da unidade, ligava para as escolas, né, públicas da região, a maioria pública, porque é mais fácil você ter essa demanda, né, por cursos. Então a secretária da unidade ligava para as escolas públicas, conversava com o diretor ou com o coordenador, explicava o processo e marcava um dia para visita de um agente da matriz, ok? Então, nesse dia, que provavelmente depois de um mês, então durante um mês todo a secretária fica ligando, agendando com as escolas e daí agenda por uma semana, né, durante a semana. Daí o agente da matriz, que no caso muitas vezes fui eu, a gente ia na escola e fazia uma apresentação sobre os cursos, dos potenciais dos cursos, o quão importante eram esses cursos para o currículo das pessoas que estavam ali, o mercado de trabalho, etc. E daí a gente entregava uma carta convite para esses 10 melhores alunos, tá? Então essa carta convite ia com um nome do aluno, ó, fulano de tal, você foi escolhido, por um processo de seleção rigoroso, assim assado. Então você cria ali uma seleção mesmo, né, para
para o cara perceber que não é qualquer um que está recebendo. Então ele recebia essa carta convite para ir no sábado com os responsáveis lá para fazer um teste. Esse teste, então, a gente pegou durante 2 ou 3 dias, a gente visitou 10 escolas, tá? Entregou em 10 escolas para 10 alunos de cada turma, tá? Essa carta convite. Então a gente conseguiu ali mais de 100 alunos só nessa ação. O importante é você ter um volume grande mesmo. Então assim, você pode pegar por turmas, por exemplo, os 10 melhores de cada sala ou de cada ano, por exemplo, eu quero todas da 8ª série, do primeiro ano, do segundo, para cada um eu vou dar 10 cartas. E o importante é que ele vá na escola com os pais. Na escola, ele chegando lá, a gente colocava a turma toda numa sala, explicava de novo sobre os potenciais, né? Porque daí tá os pais juntos, explicava de novo sobre os potenciais do curso, etc, etc, e dizia que o aluno poderia ganhar até 100% de bolsa de estudos, de 50% a 100% de bolsas de estudos, mas para isso precisaria fazer um teste. Então a gente até fazia ali algumas questões de pré-requisito, por exemplo, o curso era de farmácia, técnico de farmácia. Então a gente fazia algumas perguntas sobre biologia básica, que era pré-requisito. Se o curso era de técnico em administração, fazia algumas perguntas sobre regra de 3, porcentagem, etc. Para justamente o candidato ali perceber que algo é restrito, né? Que o curso é restrito. A partir disso, quando a pessoa passava por essa qualificação básica, né, de pré-requisitos de conhecimento, daí ele ia para uma mesa onde tinha os agentes que faziam um levantamento do orçamento da família. Então sentava com os pais lá da criança, da pessoa, do adolescente, e fazia todo um levantamento de quanto que gastava o cartão de crédito, de Casas Bahia, de boleto, quanto que ganhava, aluguel, luz, para ver quanto que sobraria, e baseado nisso o agente dava um desconto. E daí tinha um comunicador, tinha um programinha que mandava essas informações para a matriz e a matriz retornava qual o valor do desconto que a pessoa teria. Então, a partir disso, a gente dava mais um ponto de urgência, que era o quê? Quando aparecia o resultado do desconto na tela, a pessoa tinha 10 segundos para responder se queria ou não aquele desconto. E daí a gente falava que essa ação estava sendo feita em diversas cidades no Brasil e que as bolsas eram distribuídas pela matriz, ok? E daí a pessoa tinha que decidir sim ou não ali em 10 minutos, 10 segundos. Então ali na hora ela já decidia. Se por sim, a gente pegava, escrevia lá um papelzinho com o código dela, com um formulário, e ela ia já para a área de contrato. Então dali já fechava o contrato com a porcentagem. Quanto que o agente de macro captação ganha nesse processo? A gente ganhava lá a primeira mensalidade, tá? Então a primeira mensalidade do aluno ia para o agente responsável por essa macro captação, ok? Então, pontos importantes aí. Você criar uma necessidade para o candidato, mostrando que o seu curso, o seu produto, vai dar uma diferenciação no currículo dele, ok? Outro ponto, mostrar que não é todo mundo, tá? Outro ponto, urgência. Então, a questão do tempo é importante, porque ele tem que tomar a decisão ali rápido. Outro ponto, os tomadores de decisão ali, os compradores, né, quem passa o cartão de crédito ali, quem assina o cheque, tem que estar ali para não ter aquela questão de eu vou pensar, vou ver, vou para casa, volto. Você já mata ali, tá? Taxa de fechamento de 60% a 80%. Essa diferença aí é a diferença do script, da entonação de voz, né, de quão
importante e quanto de emoção que você coloca ali na ação. Tinha casos que a criança ficava assim, mãe, pelo amor de Deus, compra pra mim, é o meu futuro, tá? Então realmente a pessoa fica ali empolgadíssima para comprar. Esse é o processo que a gente utilizava lá, tá? Aqui para a OMB a gente vai ter que fazer outras adaptações, tá? Eu tô dando essa aula justamente para a gente pensar juntos, né? Como que seria isso, mas basicamente os passos seria entrar em contato com as escolas, fazer esse levantamento aí, mandar o pessoal para uma unidade, pode ser um hotel, pode ser uma escola de alguém já, que a gente tem aqui na região, que você tenha na sua região, e ter algumas qualificações, ok? Na verdade, a qualificação, no final das contas, era todo mundo, né? Eu nunca reprovei ali nessas questões alguém, porque o importante mesmo é o contrato, tá? Mas pro seu potencial cliente, ele tem que ter a sensação que ele está sendo selecionado. Tá bom? É isso aí, então esse vídeo eu quis gravar para a gente ter uma visão mais clara sobre macro captação. O Luciano pode até falar mais sobre isso depois. Esse é o processo que a gente utilizava. Existem outras técnicas de macro captação com pouco menos de urgência, né, e seleção. Essa técnica funcionava muito com uma taxa de conversão alta, justamente porque ela foi sistematizada para filtrar e a pessoa chegar no final muito disposta a fechar o contrato. E todo o processo era rápido, né? Então você tem aí um setup, que é os agendamentos durante umas 2, 3 semanas, né? Então que uma secretária pode fazer. Daí você tem as visitas, entregas dos convites à escola, que dura uma semana no máximo, e você tem a ação de fechamento de contrato, que é um dia só. E esse dia pode virar uma loucura. A gente tinha ações, assim, frequentemente eu colocava 100 alunos, pagando na época, se não me engano, R$ 97,00 a mensalidade, fechava 100 alunos, com R$ 97,00 a mensalidade em um dia, tá? E isso aí para uma escola que estava inaugurando, a minha especialidade era inauguração de unidades, era excelente. Então o franqueado abria a unidade já com 100 alunos. Lindo, né? Então é isso aí. Aqui a proposta é justamente a gente pensar sobre esse modelo de captação, ok? E vamos adaptar para esse negócio, porque é inovador, não existe. Então eu estou mostrando a técnica justamente para a gente debater sobre isso e chegar aí num processo que funcione assim como funcionava lá nas marcas do Grupo Multi. Tá bom? É isso aí, muito obrigado. Então, se você está aqui já, assina o meu canal, clique aqui no botão do vídeo, assine meu canal que eu vou falar mais sobre administração e empreendedorismo. Até mais. Tchau, tchau.